Graças a Deus. Que o Espírito Santo abençoe você e a mim, que a nossa comunicação seja perfeita, para que você possa compreender os segredos e mistérios da fé. Eu sei que nós recebemos de Deus graciosamente a fé. A fé é uma ferramenta de Deus, é o poder de Deus, ferramenta de Deus. E quando nós tomamos essa ferramenta, então nós temos que obrigatoriamente fazer uso dela e ficar na dependência de Deus. Se a ferramenta é de Deus, se a fé é de Deus, se a fé é o poder de Deus, nós não podemos usar a fé para depender das pessoas, para depender de outras pessoas. Nós temos que depender exclusivamente dele. Então, um dos princípios básicos da fé é este: dependência total de Deus, o autor e consumador da fé. Isso tem que ficar claro, transparente. Você tem que entender isso. Do contrário, a sua fé não vai funcionar. Veja bem, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O texto sagrado de Marcos 9, 23, Jesus disse: se tu podes crer, se você tem fé, se você crê, tudo é possível para você. Quer dizer, Jesus não baseia o poder dele, não empresta o poder dele na base de dinheiro, na base de méritos, na base da religiosidade. Ele não coloca o poder dele à nossa disposição, e eu digo nossa, você, eu, todos os seres humanos, e especialmente os pobres. Os pobres. Presta atenção, a fé é um direito, é um privilégio de todos, 100%. Brancos, negros, pobres, ricos, feio, bonito, magro, gordo, não interessa. Você, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando usa a fé, essa fé lhe foi dada ou lhe é emprestada pelo Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Então, essa fé, esse poder que Deus lhe empresta, é para você usar, é para você tomar posse daquilo que você determinar de acordo com a vontade de Deus. Você não pode usar a fé para fazer ou conquistar algo que esteja contra a vontade de Deus. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu vou ter fé, eu quero fé para me poder roubar, eu quero ter fé para ganhar dinheiro fácil, eu quero ter fé para não precisar trabalhar e ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Então, esse tipo de fé não vai funcionar. Deus não dá o poder dele para a gente usá-lo de qualquer maneira, indiscriminadamente. Não. Deus é justo e o poder dele é para executar a justiça. Por exemplo, você está doente, você está enfermo, mas você crê na palavra do Senhor Jesus, então você tem o direito de cobrar de Deus o cumprimento da palavra, da promessa dele, e cobrar a cura, porque está escrito que Jesus tomou as nossas enfermidades, levou as nossas enfermidades. Então, nós temos que usar a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, cobrar de Deus em nome do Senhor Jesus. Então, tudo será possível. Agora, é fato também que você não pode usar a fé
e determinar como ela vai ser usada, como você vai alcançar a bênção. Você não pode fazer isso. A fé é o poder de Deus para você depender de Deus. Agora, necessariamente, quando a gente usa a fé, nós não precisamos contar com o médico, com fulano, com beltrano, com remédio, com ninguém, com nada. Porque a fé resolve todo e qualquer problema, tudo é possível para o que crê. E você não tem que pagar nada. Agora, é claro, você tem que usar a fé de acordo com a palavra de Deus. Usar a fé na dependência de Deus. Usar a fé é depender de Deus. Ficar na dependência dele. Quando você depende dele, então a fé funciona. Deus vai operar o milagre. Ele vai realizar aquilo que você pediu. Agora, se você pede a Deus e fica esperando que fulano, que Beltrano venha lhe ajudar, que o governo vá lhe ajudar, que o patrão vá lhe ajudar, que o empregado vá... Não vai acontecer nada. Ou você usa a fé ou você não usa a fé. Porque a fé, repito, é uma ferramenta de Deus para que nós possamos tomar posse de tudo o que nós precisamos, tudo que é justo, tudo que é de acordo com a vontade de Deus. Esse é um fato. O outro fato é que a fé não facilita. Quem vive na dependência da fé não espera facilidade. Não espera facilidade. Quando Jesus curou o cego de nascença, quer dizer, Jesus fez lodo com a sua saliva, sujou o seu rosto e o mandou se lavar no tanque de Siloé. Quando Jesus fez isso, ele não facilitou a vida do cego. Pelo contrário, ele dificultou. Porque Jesus poderia chegar para ele e falar assim, ó, procure um tanque por aí, procure um pouco de água e lave. Não, Jesus não fez isso. Ou então, dê um pulinho lá no tanque de Betesda, que é mais perto, que é mais fácil você se lavar. Não. Jesus, quando curou aquele cego, ele despertou nele uma fé. Ele despertou naquele cego a fé. Como? Como que esse despertamento? Ele sujou a vista do cego e o mandou descer lá no tanque de Siloé. O tanque de Siloé fica nas profundezas de um vale. E quando a pessoa chega com grande dificuldade naquele vale, lá nas profundezas, que é alto, é fundo, melhor dizendo, você chegar lá, você tem que... com dificuldade, quem tem olhos tem dificuldade para chegar lá, imagine quem é cego. Mas além de chegar lá no fundo do poço, além de chegar no fundo do poço, a pessoa tem que descer mais 34 degraus para então chegar até o tanque de Siloé. Ora, Jesus não poderia chegar para esse cego e falar assim, seja curado, e ele não seria curado? Jesus não poderia falar para ele, para Pedro, João, ó, dê um pulinho lá com ele, leva ele lá no tanque de Siloé. Era um lugar uma ribanceira, era muito difícil. Imagine um cego descer aquele lugar. Quer dizer, Jesus não sujou apenas o rosto, a vista do cego de nascença, mas Jesus também dificultou para ele, deu-lhe uma tarefa difícil de ser obedecida. Mas o cego creu naquela palavra de Jesus. Ele creu, tanto creu que ele desceu, ele obedeceu. Ele poderia, como muitas pessoas fazem, poxa, mas não dá para arranjar um lugarzinho mais fácil para mim ir, não.
Não, o cego não retrucou, o cego não ficou reticente, o cego obedeceu àquela palavra que Jesus disse: vai lá e toca e lava-te no tanque de Siloé. E o cego então foi até lá. Eu não sei quantas horas levou para ele chegar até lá, mas eu sei uma coisa: quando ele chegou lá no tanque e lavou a sua vista, ele passou a enxergar. E a pergunta é: quem curou o cego? Jesus? A saliva de Jesus com lodo? A água do tanque? Nada disso. Quem curou o cego foi a própria fé do cego, despertada pelas dificuldades que o cego enfrentou. Por isso, a fé exige sacrifício. É de graça, você conquista o que você quiser de acordo com a vontade de Deus, que é justo, de graça. Você não tem que pagar nada. Porém, para você tomar posse desse sonho que você quer realizar, você tem que sacrificar. O sacrifício. Foi isso que Jesus impôs àquele cego de nascença. Ele impôs o sacrifício para o cego de nascença, porque o cego não tinha fé para ser curado ali por ele. Essa é a realidade. Jesus untou a vista dele com o lodo feito com a sua própria saliva e ele não enxergou. Ele só enxergou depois de lavar os seus olhos lá no tanque, com as águas do tanque de Siloé. Quer dizer, não era qualquer água que faria o cego ser curado. De forma nenhuma. Tinha que ser a água lá do tanque. Tinha que ser a água do tanque. Então, foi uma obrigação que Jesus deu para ele. Quer dizer, um sacrifício que Jesus deu para ele. Então, minha amiga e meu amigo, você tem que entender que a fé exige sacrifício. A fé não é, ela é de graça, você recebe de graça. Você lê a palavra de Deus, você recebe. O Espírito Santo te dá a fé e você recebe. Agora, para executar a fé, para manifestar a fé, para conquistar pela fé, você não vai encontrar facilidade. Tem que ser dificultado. Então, você, para operar, isso não é só para você, não. É para mim, é para todos nós. Quem quiser usar a ferramenta de Deus, o poder de Deus, que é a fé, para tomar posse daquilo que almeja, que sonha, tem que estar preparado para usar a fé com a dificuldade, com o sacrifício. Do contrário, nada acontece. Porque são muitas pessoas que estão agora, nesse momento, falando assim: ô bispo, ora por mim, bispo, ora por mim, meu filho está com esse problema, meu filho está com aquele problema, bispo, por favor, ora por mim. Orar é fácil, eu oro por você. Porém, minha amiga e meu amigo ouvinte, você sabe que a fé tem que ser agida e cada um tem que agir por si só. Ninguém pode querer usar a fé pelo outro. Eu posso usar a fé para tirar o demônio de uma pessoa. Eu posso usar a minha fé para curar uma pessoa. Mas eu não posso usar a minha fé para prosperar você. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que plantar, você vai ter que fazer a sua parte para tomar posse da prosperidade pela fé, se você quiser tomar posse. Você tem que sacrificar. E as pessoas, infelizmente, querem a fé, mas não querem pagar o preço para tomar posse dos seus frutos. Então, fica difícil. Aí viram pessoas religiosas que estão dentro das igrejas, creem que Jesus Cristo é o Salvador, creem que Deus é o Pai, mas vivem uma vida desgraçada, miserável, pobre. Por quê? Porque tem fé, mas essa fé não é agida, ela não é acionada, ela não é, a pessoa não toma sacrifício, ela não segue pelo caminho difícil, ela quer seguir pelo caminho fácil.
Francileide, tenho 43 anos, sou cabeleireira. A minha vida já era completamente destruída. Nascida na casa dos meus avós, muita traição na família, vícios. E eu sofri uma violência sexual. Depois disso, minha vida foi uma desgraça. Perdi completamente a noção de tudo. Então, de imediato, eu já entrei em uma depressão, fiquei mais de um mês presa dentro de um quarto. E quando eu saí de lá, eu saí transtornada. Já entrei em todos os vícios, tanto de droga, álcool, bebida. Nesse estupro, eu tive uma gravidez, né? Eu não sabia que estava grávida. E ao momento que descobri que estava grávida, eu tive que sair de casa, porque o meu pai, ele sempre me torturava. Parecia que ele tinha muita ódio de mim, qualquer coisa, eu era espancada. Era uma vida miserável, desgraçada, e eu não tinha nenhuma expectativa. E logo depois dessa gravidez, eu fui convidada para ir trabalhar fora da minha cidade, em um prostíbulo. Foi aí que eu comecei a me afundar mais e mais. Cheguei nesse prostíbulo, tive meu filho lá dentro e eu só mudava de lugar, de um prostíbulo para o outro, desde os 15 anos de idade. Fiquei muitos anos dessa forma, viciada em cocaína, eu tinha vício de roubo, furtava coisas pequenas, era uma pessoa perturbada, agressiva, relacionamentos assim, um homem atrás do outro, morava, saía, voltava para o prostíbulo e entre esses relacionamentos eu tive 5 relacionamentos, de cada um relacionamento eu tive um filho. Fui me envolvendo com traficantes e eu queria dinheiro, era uma pessoa muito gananciosa, só que eu procurava da maneira errada, né? Então eu fazia despachos para encontrar homem, né, com dinheiro, porque o meu foco era dinheiro, porque eu já não tinha expectativa nenhuma, não pensava, não raciocinava. E essas lutas, o que acontecia? Eu deixava meus filhos em casa de pessoas, pagava pessoas para tomar conta, saía de São Paulo, ia para Guarulhos e lá eu me matava. Só voltava no meio de semana, ficava com eles um pouco e a minha vida foi assim, completamente transtornada. Eu era o inferno da minha casa, uma pessoa completamente desacreditada pela minha família. Meus parentes me chamavam de louca porque eu realmente era louca. Para mim era normal, né? Entrar na vida, independente se era casado ou não. Para mim aquilo era normal. Eu fazia simpatias, pegava um nome, colocava dentro de maçã, só para ter aquele homem. Eu queria sempre aquele que tinha algo a me oferecer, a oferecer uma vida boa, né? Entre aspas, né? Que na minha cabeça era uma vida boa, ter dinheiro, ter meus luxos, ter minhas coisas, o que eu quisesse eu comprava, para mim era vida boa. Só que não era, no fundo, né? Porque eu era uma pessoa completamente perturbada, era o vazio que eu tinha dentro de mim, né? Que eu procurava. Ali eu saía com eles, eu me embebedava, eu usava droga para ir para a cama com eles. Mas, assim, em questão de homens, a quantidade que eu tive, eu não tenho noção. De quantos homens eu fui para a cama, de quantas famílias, né, eu estraguei também, porque isso é um ponto muito, sei lá, que hoje mexe comigo. Eu me envergonho. Eu não pensava em pegar doença, eu não estava nem aí. Às vezes se prevenia, às vezes não, né? Não me importava de onde que aquele homem tinha saído. Então, eu não tinha princípios, eu não tinha raciocínio, pensava em me matar. Inclusive, quando eu usava droga, eu cheirava cocaína, então eu usava acompanhada do álcool. E quando aquela lombra, né, como se diz assim, né, a gente fala lombra, passava, e vinha a depressão. E ali eu me trancava dentro de casa, não queria saber de ninguém e desejava a morte. Eu me apaixonei por um traficante mais novo do que eu. Era um jovem muito bonito, que eu tive a minha filha caçula hoje, né? E eu larguei tudo, eu engravidei dele, da minha filha, eu larguei a prostituição e comecei a ser uma dona de casa normal. Só que o vício da droga eu não tinha largado. A minha filha, esse homem foi preso e eu criei a minha filha até os 4 anos. Com 5 anos de idade, a minha irmã levava ela para a Universal, né? E no Dia das Mães, ela me fez um convite de estar indo, que ela ia cantar para mim em cima do altar. Era no domingo. E eu saí na sexta-feira para trabalhar e não consegui voltar para casa por causa do vício. Eu virei de sexta até no sábado, no domingo, às 7 horas da manhã.
cheirando cocaína com uma colega. Só que aquilo me martelava, né? Eu ouvia a voz, eu passei a noite inteira ouvindo a voz: mãe, você vai, né, mãe? Você vai, eu vou cantar para você, Dia das Mães. E dali, quando deu 7 horas da manhã, em ponto, eu olhei no relógio e falei: eu tenho que ir embora. E eu saí daquele lugar desesperada. E eu cheguei na igreja, e drogada, alcoolizada. Naquele momento que aquelas crianças subiam no altar para cantar, foi quando Deus começou a me limpar. E eu entrei em prantos assim, descontroladamente. O pastor falou assim: hoje é o seu dia. Se seu filho te convidou para estar aqui, talvez você nunca esteve aqui na sua vida, talvez você tenha vindo de lugares áridos, você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Mas quando você ouviu a voz do teu filho, você ouviu a voz de Deus. E foi Ele que te trouxe até aqui. Aí eu entendi que tinha sido Deus que tinha me trazido até a casa dele. E ele disse: eu nunca te abandonei. Por tudo que passou, eu estava ali, mas você não me deu ouvido. E foi muito forte. Deus falou dentro de mim. A minha alma regozijou naquele momento. Foi um alívio extraordinário. Foi muito forte e larguei tudo. Tudo. Larguei tudo. Passei a vir nas reuniões principais, quarta-feira, sexta-feira, lutar pela minha libertação e através das minhas entregas, da minha vontade, porque tem que ter essa vontade dentro de nós, né? E eu tinha vontade, porque a vida que eu vivi não era a que eu queria. Eu sentia, eu tinha dores, eu tinha amargura, eu era uma pessoa amarga. E daí, então, foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, né? A buscar com todas as forças. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi em uma quarta-feira, de onde veio uma palavra do altar muito forte e eu me vi naquela situação que foi no Vale dos Ossos Secos, onde Deus refez, né, deu vida àqueles ossos. E ali eu me senti como aquele: meu Deus, eu sou um osso seco dentro da sua casa, eu venho te buscar todos os dias, eu tenho lutado com todas as minhas forças, mas eu ainda sou nascida de ti. Eu não sou nada, eu sou um osso seco, sem vida, sem tendões, sem carne, sem músculo, ali no pé no altar. Então, eu me prostrei e ali eu senti uma vergonha imensa de Deus, uma vergonha tão profunda de tudo aquilo que eu tinha feito por toda a minha vida, de nem lembrar que Deus existia. Mas ali foi uma sede tão grande, tão grande. E aí veio aquele alívio na minha alma, veio aquele gozo, veio aquela alegria, veio algo assim indescritível, não tem como descrever o que eu senti naquele momento. Eu só sentia vontade de gritar, de sorrir, de dizer ao mundo que era o dia mais feliz da minha vida. Eu levantei, passei por cima do altar, com aquele gozo na minha alma, com aquela alegria inexplicável. E eu sorria, eu só sorria. E a alegria era muito grande, era grandiosa. E depois daquele dia, tudo foi diferente. E eu comecei a contagiar toda a minha família com aquilo. Trazer meus filhos, trazer meus irmãos, meus cunhados. Eu só queria que eles recebessem o que eu tinha recebido naquela noite. Tenho o melhor esposo que uma mulher pode ter, que é o Espírito Santo. Ele que me conduz, ele que me fortalece. Eu tenho respeito da minha família e reconhecimento, principalmente, né? Porque antes eu era uma pessoa completamente sem crédito, principalmente da família. Meus filhos hoje me veem com outros olhos. Deus me tirou do inferno.
de uma vida desgraçada. Me tirou do fundo do poço. Hoje eu sou uma mulher realizada, uma mulher respeitada. Deus transformou, me tirou da prostituição para hoje uma mulher de Deus, respeitada e que respeito a todos ao meu redor. Tudo isso graças ao Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, vamos voltar à imagem do antes e o depois da Francileide. Olha só, o que ela era e o que ela é. Olha a imagem do que ela era antes, a imagem do que é hoje, agora, nesse momento. E olha, veja bem, ela mudou de vida, ela não simplesmente ficou liberta da prostituição, não. Ela não foi curada da prostituição apenas, não. Ela teve uma vida nova, uma vida completamente nova. Ela é uma nova criatura, novinha em folha. Foi como se ela nascesse na idade que está. Mas isso aconteceu por causa da fé que ela manifestou em Jesus. Ela entregou a sua vida para Jesus, ela entregou a sua vida. Quando ela falou assim, eu quero o Espírito Santo é a solução da minha vida, então ela fez o sacrifício, ela colocou no altar ali a sua vida. Meu Deus, a minha vida toda passa a ser tua. A partir desse momento, veio o Espírito Santo e fez dessa mulher uma nova criatura. Quer dizer, não foi só uma fé simples, foi uma fé de entrega total. Por isso que eu disse e repito, a fé sem o sacrifício da vida por inteiro no altar não traz nenhum resultado. Traz aí algumas mixarias de resultado. A pessoa fica curada disso, curada daquilo, etc. Recebe uma bençãozinha. Mas uma vida nova, só quando entrega toda a sua vida no altar. A fé é uma ferramenta de conquista, cujo maior inimigo é a dúvida, que age impedindo que ela se manifeste. Muitas pessoas são tomadas pela dúvida e, por isso, ficam com a vida estagnada. Os anos passam e o tempo vai se tornando seu maior inimigo. Não há conquista, não há crescimento e o tempo não para. Todo aquele que ouve a voz da fé e obedece os ensinamentos da palavra de Deus não vive na incerteza. Ela é definida e sabe fazer suas escolhas. Se você vive uma vida de incertezas, mas, sobretudo, quer ser uma pessoa bem definida, nesta quarta-feira, você vai receber ensinamentos de como ser essa pessoa. Você vai aprender como vencer as dúvidas, os medos e os obstáculos da vida. Traga sua Bíblia. Quarta-feira, pontualmente às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Sandra, eu sou contadora e eu digo que eu não tinha preconceito da Igreja Universal e nem do bispo, eu tinha ódio realmente, porque na época eu servia os encostos e o bispo na época batia muito sobre isso e a mídia ajudava. Então, quando o bispo foi preso, se eu ter uma ideia, eu fiz uma festa, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu falava que realmente ladrão tinha que estar preso. A mídia fazia isso. A mídia mostrava realmente isso. E eu achava que realmente ele era um ladrão, que ele só queria o dinheiro. Quanto mais quando se mostrava as catedrais que a igreja montava, eu achava um absurdo. Quando eu vi na mídia que ele foi solto, por exemplo, eu fiquei revoltada. Eu fiquei tão revoltada que eu cheguei ao ponto de, na época, passar em frente à igreja, da onde hoje eu frequento, e eu comecei a gritar na frente da igreja.
que ele era ladrão, que ladrão tinha que estar preso. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Gastava o meu tempo com isso e minha vida cada dia mais afundando. Eu passei necessidades financeiras, eu tive traição no meu casamento. Com 3 meses de casado, o meu falecido esposo hoje, ele queria me largar e eu achando que o problema era o bispo. O problema era o que o bispo fazia, eu não conseguia enxergar o que acontecia na minha vida. Eu só conseguia enxergar, o foco era o bispo. Por quê? Porque eu vejo realmente que a mídia hoje, ela infelizmente hoje nem tanto, mas na época ela influenciava demais. E é muito fácil a pessoa julgar a outra. O duro é quando ela é julgada. E com tudo isso que eu passei, na época minha sogra era da igreja e aí ela me fez o convite de chegar até a Igreja Universal. Tanto é que antes de casar, ela disse assim para mim, se casa na minha igreja. E eu disse para ela, não, eu não preciso do seu Deus para ser feliz, muito menos pisar na Igreja Universal. E aí foi a última porta que eu tive que bater, porque eu sofri demais. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei dos lados para ver se não tinha ninguém me vendo entrar na igreja, porque eu tinha vergonha. E aí entrei na igreja e a primeira palavra, que hoje é um bispo, eu falei, quem que foi contar para ele a minha vida? Porque era exatamente tudo que eu estava passando. E para você ter uma ideia, eu tinha tanto medo de ser roubada, eu passava necessidade. Eu não levei nem bolsa. E o bispo ia me roubar o quê? Que eu não tinha nada, absolutamente nada. E eu, com a minha desconfiança, cheguei e fui ver se realmente aquilo estava na palavra de Deus. E estava. Então ali eu já peguei credibilidade, o bispo já me passou credibilidade dali. E aí ninguém mais precisava me chamar para chegar até a igreja. A minha filha mais velha, ela teve um problema grave de saúde, ela chegou no hospital com 42 graus de febre e lá, na realidade, ela realmente faleceu. E naquele instante, eu falo que foi o primeiro momento que eu tive um encontro com Deus, assim, uma experiência com Deus na realidade. E ali eu dobrei os joelhos, fiz uma oração e imediatamente as manchas que ela tinha no corpo sumiram e ela sentou na cama, ela tinha 1 ano e meio e me chamou. Então, ali mostra o quanto a mídia ela é capaz de sujar a mente de uma pessoa. E se a pessoa não chegar a conhecer, ela pode realmente ficar com isso na mente. Foi na Igreja Universal, depois de tanto preconceito, tanto ódio, que eu realmente encontrei a paz. E hoje é completamente diferente. Hoje eu peço até perdão para o bispo de tanto ter, na época, criticado ele, mas é o que eu falei no início, a pessoa só julga, porque isso é do ser humano já julgar, mas quando ela passa a ser julgada por algo, então aí a história muda. Então assim, eu encontrei na Igreja Universal, eu agradeço e louvo a Deus por isso, pela minha vida, porque se eu não tivesse encontrado a Igreja Universal, eu não estivesse lá hoje, eu não seria quem eu sou. Com certeza eu já estaria morta. Eu faço um convite para você que está do outro lado da tela vendo esse meu testemunho, que se você não quiser chegar até a igreja, vá assistir o filme. Na história do bispo, você vai ver realmente quem é quem. E aí você vai tirar as suas conclusões. Você se sente carregado, peso nas costas, dor de cabeça constante, depressão, nervosismo, sofre com bipolaridade e transtornos. Sente que foi vítima de rituais e trabalhos de magia negra. Você precisa de um descarrego. Nesta sexta-feira, participe da grande sessão do descarrego no Templo de Salomão. Venha com fé e disposição para lutar e vencer. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus, onde uma vida muito melhor espera por você. Graças a Deus. Olha,
eu queria que você entendesse isso. A Sandra tinha ódio de mim porque ela frequentava a bruxaria, ela era vítima dos espíritos. E desde o momento que ela chegou na Igreja Universal, foi liberta dos espíritos, foi arrancado os encostos dela, a vida dela se transformou. Isso é coisa de Deus, só Deus pode fazer isso. Então, minha amiga e meu amigo, Deus usa a gente, usa as pessoas, os servos dele, servas dele, para ajudar as outras pessoas. E é isso que eu quero que você entenda. Nesta sexta-feira, às 20h, eu vou estar com vocês. Sabe, eu estou sentindo nesse momento que devo estar. Eu estarei juntamente com o bispo Renato Cardoso para arrancar, expulsar os encostos que estão na sua vida. Então, essa sexta-feira promete, viu? Nós vamos ter aqui sexta-feira 13, você sabe muito bem o que é isso. Sexta-feira 13 é a sexta-feira carregada. Nós vamos estar lá junto com vocês, aqui no Templo de Salomão, às 20h. Graças a Deus. Vamos ouvir mais um testemunho. Vamos ver o que Deus faz por meio da fé de graça. Vamos ouvir. Meu nome é Gisele, eu sou sul-coreana. Eu moro aqui no Brasil 7 anos e meio. Minha vida, antes de receber o Espírito Santo, era vazio, depressiva e aparentemente tinha tudo. E eu era católica, minha família era toda católica. E minha mãe é muito religiosa, então minha mãe me passava fé. Então eu tinha fé, mas eu tinha sempre dúvida assim, esse Deus não funciona. Porque eu tinha aparentemente tudo, mas eu sempre tinha aquela tristeza. Eu tinha vazio. Dentro de casa, minha mãe e meu pai fora de casa era feliz, um casal feliz, e dentro de casa sempre brigava. Quando eu brigava, sempre quebrava tudo. E eu e minhas irmãs sempre carregando, olhando, crescendo, vendo aquilo ali. Eu não queria casar, porque eu não queria isso na minha vida. Eu cheguei aqui no Brasil, era em julho de 2010. Conheci hoje meu esposo. E na época ele era afastado da igreja. Então, quando a gente começou a namorar, ele voltou, decidiu voltar para a igreja. E me levou. E na época eu não entendia nada, porque eu não falava português muito e eu não entendia nada de português. Mas eu gostava, eu saía assim, livre, parecia que era... Deixei todos aquela tristeza, aquele vazio, eu deixava na igreja, eu sentia bem. Então eu voltava com ele. E nesse meu período a gente casou, 2012, eu fiquei grávida logo depois que a gente casou. E uma hora chegou, a gente começou a brigar muito. Começou a agredir verbalmente, a agredir fisicamente. Começou a descobrir que ele começou a me trair virtual. Ele me pediu divórcio. Ele me olhou assim, Celi, acorda, eu não vou voltar contigo mesmo Jesus descendo na minha frente. E aquele dia, caiu meu chão, acabou o mundo, porque ele era meu tudo. Naquela época, eu não tinha família, eu não tenho família aqui no Brasil, minha família é toda de lá. E a única coisa que eu tinha era minha filha. Eu não sabia o que fazer. Eu entrei em depressão. Eu desejei minha morte. Suicídio. Aí, a única coisa, eu me lembrei daquela hora, a única pessoa que pode me ajudar era Jesus. Aquele dia marcou muito na minha vida. Eu fiquei deitada, minha filha estava dormindo do meu lado. Eu sentia dor na alma.
Aquele dia era sábado de noite. E domingo eu fui decidida. Eu tenho certeza que isso é Espírito Santo. Isso foi Espírito Santo. E aquele domingo eu coloquei a roupa que eu sempre gostava, eu mais gostava. Eu coloquei, eu cheguei de manhã cedo, domingo da manhã. Meu Deus, parece que eu diante de Deus sozinha. Eu só queria falar com Deus, revoltada. Só queria falar com Deus. Na hora de busca eu me ajoelhei naquela poltrona. Eu falei com Deus: Senhor, eu não aguento mais. Agora não tem pastor, não tem bispo, não tem obreiros, nem tem bispo Macedo que pode me ajudar. É só o Senhor e eu. Eu não posso sair daqui sem resolver esse problema. Hoje muda a minha vida, o Senhor me mata. Na hora desceu o Espírito Santo. Na hora eu senti aquele paz que eu não consigo explicar até hoje. Na hora, meu Deus do céu, eu vi pela primeira vez na minha vida e existe Deus que funciona. Aquela oração, eu comecei a rir, comecei a chorar ao mesmo tempo, que eu não entendia por quê, mas eu tinha certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu queria sair correndo para falar para todo mundo: olha, eu recebi, eu consegui. Eu comecei a querer falar para todo mundo, queria ganhar as almas, queria falar, queria anunciar, existe, olha, existe. Aquele dia eu saí diferente, aquele dia meu marido era meu mundo, chão, tudo, já não era mais. Meu Deus, que era meu tudo, virou minha razão de vida. Aparentemente, saindo da igreja não mudou nada, mas eu sabia a minha vitória, sabia. Então, eu já não procurei mais meu marido, já não procurei ligar, falar com ele, já não mais. E eu consegui arrumar um lugar para eu morar, eu e minha filha. E depois, mais ou menos uma semana depois, eu consegui fazer mudança. E depois, 10 dias, ele me ligou de volta, pedindo perdão. E foi indo. Eu perdoei ele, eu falei de Deus, falei de Jesus, falei de Espírito Santo. Ele voltou para a igreja. Eu tenho uma família abençoada hoje. Meu marido hoje é companheiro. Ele é amigo. Ele está na presença de Deus hoje. Ele é temente a Deus. Hoje, cada coisa que ele faz, eu vejo Deus que está aí. Eu vejo o Espírito Santo dirigindo a nossa vida. A minha vida financeira também não sabia que fluiria assim. Hoje é diferente. Eu não preciso buscar correr atrás da bênção, porque a bênção chega até em mim. Porque o Espírito Santo, Deus, a presença dele que está dentro de mim. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença mediante a fé que o Senhor Jesus me deu
e o nome dele e o espírito dele para te pedir por toda essa gente que me ouve, gente com diversos tipos de problemas, doentes, enfermos, miséria, vidas desgraçadas, tipo essa menina que acabou de falar. Meu Pai, eu peço que o Senhor faça descer sobre essa gente toda, mais do que curá-las, sim, mais do que tirar o problema dela. Eu peço que o Senhor, na pessoa do teu Espírito, venha atender a fé de cada uma delas. Porque à medida que nós entregamos-nos para Ti, o Senhor se entrega para nós. E só temos 100% de Ti quando nós nos entregamos 100% para Ti. De forma que a nova vida, a vida diferente, distinta, a vida honrada, só é possível quando a vida velha é colocada no teu altar por meio do arrependimento. Oh, meu Pai, há pessoas que estão se arrependendo nesse momento. E o altar delas talvez seja numa cela, numa prisão, num hospital, numa clínica, em casa, no barraco, num palácio, debaixo de um viaduto. Eu não sei. Eu só sei dizer o seguinte: onde há fé sacrificial, aí há a resposta imediata, na hora do teu Espírito. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e todos os que se entregam de verdade, sinceramente, recebam agora o Espírito Santo e digam amém e graças a Deus. Quando a gente acha Jesus, a gente se torna a pessoa mais feliz do mundo. Agora, para achar Jesus, só depende de cada um de nós. Eu achei Jesus quando finalmente eu me entreguei, finalmente eu me rendi a Ele, finalmente eu dei a minha vida para Ele. Porque eu também relutei por mais de um ano, porque eu não queria perder a minha vida, eu não queria perder a minha juventude. Mas Jesus disse: aquele que perde, ganha. É assim. Ele diz que aquele que quer perder a sua vida por minha causa, acha lá. E eu achei. Você tem que perder a sua vida por Jesus, senão você não vai achá-la nunca, jamais. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.